Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estudar a nossa semaninha 9. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nossa semana 9 se trata de compostos moleculares, iônicos e metálicos. A gente vai estudar algumas propriedades desses compostos. Primeiro composto, deixa eu pegar aqui. Primeiro composto é o composto iônico. Compostos iônicos têm ligações iônicas formando as suas moléculas. Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido e conduzem corrente elétrica no estado líquido, ou seja, fundidos ou derretidos. Ou ainda, compostos iônicos vão conduzir corrente elétrica em solvente apropriado, um solvente polar, por exemplo, a água. Compostos iônicos são sais, bases, vários óxidos metálicos, dentre outros compostos. Seguindo, substâncias moleculares. Se os compostos iônicos tinham ligações iônicas, as substâncias moleculares vão ter ligações covalentes dentro delas. Então, essas substâncias moleculares podem se apresentar no estado sólido, no estado líquido ou até no estado gasoso em condições ambientes. Elas não vão conduzir corrente elétrica em nenhum estado físico, independente, sólido, líquido, gasoso, não vão conduzir corrente elétrica de forma alguma. Só que algumas substâncias moleculares vão conduzir a corrente se elas estiverem em solução aquosa. Elas vão sofrer a ionização. As substâncias moleculares que vão conduzir a corrente elétrica na solução aquosa, são os ácidos. Só esse caso que vai acabar conduzindo a corrente elétrica. Continuando. Metais. Metais têm ligações metálicas dentro deles. São sólidos em condições ambiente, com exceção do mercúrio, que é aquele que tem dentro do termômetro, e assim por diante, que acredito que quase todo mundo conhece. O mercúrio é líquido em temperatura ambiente e o resto de todos os outros metais são sólidos. Os metais vão conduzir corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Isso aí acho que é mais intuitivo para vocês. E vamos ver alguns exemplos. Cloreto de sódio fundido, ou seja, derretido ou liquefeito. O cloreto de sódio ele vai conduzir a corrente elétrica porque ele apresenta íons livres. Então, aqui a gente tem o NaCl no estado sólido. Esse triângulo, esse delta que tem aqui, ele vai representar o fornecimento de calor, aquecimento. Quando eu faço o aquecimento do NaCl, ele vai mostrar os seus íons livres, ele vai se dissociar. Então, ele vai se dissociar em Na+, e Cl- líquido. O cloreto de sódio em solução aquosa. Quando a gente coloca o sal dentro da água, ele vai conduzir corrente elétrica porque vai dissociar, ele vai mostrar os íons livres que ele tem ali. Então, os íons livres é o que permite que a corrente elétrica caminhe ali naquela minha solução. Então, NaCl, em meio aquoso, vai se dissociar em Na+ e Cl-. Nos dois casos acima, o NaCl vai sofrer a dissociação iônica. Então, vão separar os íons já existentes. Próximo caso. Próximo exemplo. Sacarose. Sacarose é a C12H22O11. É uma substância molecular, ou seja, tem ligações covalentes. Ela é sólida em condições ambientes e não conduz corrente elétrica. E quando fundida ou em solução aquosa, continua não conduzindo corrente elétrica, porque ela não apresenta íons. Se eu pegar C12H22O11 e esquentar, vai continuar sendo C12H22O11 líquido, por exemplo. Se eu pegar
sacarose e colocar dentro da água. Vai continuar sendo C12H22O11, porém um meio aquoso. Ela não apresenta íons, então ela não vai se dissociar. Ela é uma substância molecular, porém ela não vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa, diferente dos ácidos, que eles conseguem fazer essa condução da corrente. Cloreto de hidrogênio liquefeito é o ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio. Ele não vai conduzir corrente elétrica em nenhum estado físico, porque ele não apresenta íons. Mas olha o que eu acabei de falar, o que eu tinha relembrado ali de anteriormente. O ácido clorídrico, em solução aquosa, ele vai conduzir a corrente elétrica, porque ele vai sofrer uma ionização. Ele vai ter a produção de íons. Então, anteriormente, ele era só o ácido clorídrico, e depois ele sofreu uma ionização, vai formar uma solução iônica, porque vai ter o H+ aqui e o Cl-. Agora um exercício, vou até pegar a canetinha aqui. Um exercício. S1, S2 e S3 são 3 substâncias distintas, inicialmente no estado sólido. 3 no estado sólido. Foram aquecidas independentemente até a fusão completa, enquanto se determinavam suas condutividades elétricas. Resultado está na tabelinha. Então, a substância 1. No estado sólido, ela é condutora. Qual era a única que no estado sólido era condutora? Os metais, certo? Então, vou colocar aqui, de metais. No estado sólido e no estado líquido, metais são condutores. A substância 2, ela é isolante no estado sólido e isolante no estado líquido. Então, qual era a nossa substância? Era a nossa substância molecular. Vou pôr um mo aqui. E a substância 3? No estado sólido, ela era isolante. E no estado líquido, ela virou condutora. Essa nossa substância, a gente vai notar que é a iônica. Vou pôr um íon. Muito ruim escrever com o mouse, gente. Então, a nossa alternativa correta vai ser metálica. Olha, mas eu não tenho nenhuma alternativa que está escrito molecular. Então, a gente tem que lembrar quais são as ligações que tem dentro de uma substância molecular, que vai ser a ligação covalente. Então, vai ser ligações metálicas, covalentes e ligações iônicas, respectivamente, em cada composto. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Seguindo. Unicamp. Vou passar até isso aqui para cá, que está atrapalhando. No circuito elétrico esquematizado abaixo, o corpo pode conter um dos diferentes líquidos mencionados. Então, aqui a gente tem um recipiente com uma solução ou uma substância química, uma corrente está passando aqui e tem uma lâmpada. Os fios aqui estão fazendo esse caminho. E o que está acontecendo aqui? Esse fio não está conectado com esse. Então, o que a gente nota? Que essa solução, que esse fio está dentro, ela precisa ser condutora de eletricidade. Então, vamos ver aqui as opções. Quais desses líquidos a lâmpada deve acender? Primeiro, água destilada. Água destilada, ela não vai ter nenhum mineral, nem nada dentro dela. Vai ser simplesmente H2O. H2O não é condutora. A água não vai ser condutora nesse caso. Solução aquosa de sal. O que é o sal? O NaCl, certo? Vamos escrever aqui. NaCl. O que vai acontecer? Como ele está em solução aquosa, ele vai virar Na+, muito difícil escrever assim, mais Cl-, ou seja, tem íons livres aqui.
Então, solução aquosa de sal, ok, conduz. Solução aquosa de ácido clorídrico, HCl. HCl. Meu Deus, eu vou até apagar isso. Muito feio. Socorro. Vamos voltar aqui. HCl. Então, ele está em solução aquosa. Só o ácido, somente o ácido, em estado sólido, em estado líquido, ele não vai conduzir. Mas quando ele está em solução aquosa, ele vai sofrer ionização e vai sim ter o H+, H+, mais Cl-, ou seja, vai ter íons livres. Então, também conduz. Solução aquosa de açúcar, sacarose. Lembra que a sacarose era o C12H22O11. Ela não conduz, porque ela não possui íons livres. E a solução aquosa de hidróxido de sódio, que é o NaOH, o que vai acontecer? É uma base. Então, ficou muito feio isso aqui, mas a gente releva. Vai ser uma base, então, em solução aquosa, ela vai se dissociar em Na+, mais Cl-. Então, também, check, conduz a corrente elétrica e a minha lâmpada vai acender. Então, aqui, terminamos a nossa aulinha de hoje. Ela é bem simples, bem rapidinha. Vou mandar a lista de exercícios para vocês. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem e até semana que vem.